Olá, boa noite. Você que está chegando aí. Pamela de Rio das Ostras, um beijo. Que bom ter você aqui, Dani. É um prazer ter vocês aqui essa noite. Minha sogra, pastora Cleusa, Isa, Késia, um beijo, Késia. Gente, dá um feedback para mim aí e fala se o meu áudio tá legal, se o meu áudio tá bom, por favor. Dá um joinha aí para mim, se o áudio tá legal. Só pra gente ter certeza que tá tudo ok. Prazer ter vocês aqui. Maísa, beijo. É um prazer ter vocês aqui. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Dr. Jim, é médico psiquiatra, e a gente vai estar batendo um papo aqui muito importante sobre paternidade, o impacto da figura paterna no nosso desenvolvimento emocional. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado, abençoada, todos vocês que estão conosco. Então quero chamar, deixa eu ver aqui, se ele tá por aqui já. Daqui a pouco o Dr. Dinho tá entrando aí. E a gente vai convidá-lo, né, pra gente aproveitar bastante o tempo. É um assunto muito importante sobre paternidade. Todos nós, na nossa vida, nós passamos por situações. Beijo, Matheus. Beijo, Alda. Todos nós somos marcados na nossa vida, né? Pela figura do nosso pai, seja ela de forma positiva ou negativa. E esse assunto é um assunto que é importante a gente falar, porque a gente leva isso para a vida inteira. E nós vamos esperar o Dr. Dinho entrar para a gente estar falando aqui, batendo esse papo com ele. Beijo, Belle. Edna, beijo para você. Vocês que têm nos acompanhado, tem sido uma bênção estarmos juntos toda sexta-feira. Nós temos falado vários assuntos aqui. Deixa eu ver se eu acho o Dr. Dinho aqui. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Eu não vi. Ainda não. Prazer ter vocês aqui. E eu quero que vocês vão interagindo com a gente aí, se você tiver alguma pergunta, se der tempo, né? Que o nosso tempo às vezes é um pouco corrido. Então, nós estaremos aproveitando aqui para estar falando sobre esse assunto, sobre paternidade. Enquanto isso, vai compartilhando essa live aí, manda pelo direct aí, esse aviãozinho que está aí na barra aí do Instagram. Convide aí alguém que precisa ouvir sobre isso, sobre paternidade. Beijo, Pati. Tá sempre com a gente. Compartilha essa live, eu tenho certeza que você vai estar abençoando alguém. Vai estar abençoando alguém aí, convidando aí. Vai convidando, vai mandando essa live aí. Compartilhando. Pastor Stephanie, Fernanda Miranda. Um beijo, Fê. Você que tá aí com a gente. E a gente tem feito uma série de lives toda sexta-feira às 20 horas. E toda semana a gente tem sido muito edificada. Nós temos compartilhado muito conteúdos. E esses conteúdos têm gerado crescimento nesse tempo de quarentena. A gente tem aproveitado esse tempo, se reinventado, na verdade, através dessas lives, para a gente estar aproveitando essa conexão com algumas pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. Beijo, Alda. Tá dizendo que estava ansiosa por essa live. Recebemos muitas pessoas esperando por essa live. Nós estamos aguardando o Dr. Dinho entrar para a gente estar aqui junto batendo esse papo. Vamos aguardar um pouquinho.
E é um prazer você que está chegando aí. Rosane, um beijo. Você que está chegando aí com a gente. A Suzana. Fala aí de que cidade você é para mim. Fala de que cidade você tá entrando aí. Iraci, um beijo. Saudades de vocês. Ingrid. Pediu o doutor Jim para dar um oi para mim aí, por favor, que eu não tô achando ele. Opa! Achei. Vamos aguardar. Achou. Oh, achei. Eu não tinha visto você ainda. A gente vai conversando aqui nos comentários, aqui batendo papo, interagindo. Passou ali, Sim, eu não achei. Prazer, doutor Jim, estar aqui com você. Muito obrigada desde já por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é cheia, né? Está atendendo também online. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite. E quem não conhece o doutor Jim, ele é médico psiquiatra. Ele é terapeuta sistêmico em constelação familiar. Daqui a pouco ele vai explicar um pouquinho o que é isso, o que significa isso. E eu conheci o doutor Jim no ano passado, em outubro do ano passado, numa imersão, na casa da pastora Ângela Cirino, né? Inclusive a Juliana, sua esposa, estava fazendo imersão também. sim. Um beijo para a Juliana, um amor de pessoa, e nós nos conhecemos lá. Então, muito Obrigado. obrigada por estar Está aqui aqui. comigo aqui. Mandou um beijo também. Ah, obrigada, um beijo. É casado, né? Tem uma família grande, 4 filhos, né? Sim, uma turma grande. Eliane, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu perfil. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Muito obrigado a todos que estão aqui, né, junto conosco nessa transmissão ao vivo. E quero dizer que para mim é um prazer e uma honra muito grande estar podendo servir aqui. A honra é nossa. Eu tenho acompanhado as suas lives, né? Muito conteúdo. Inclusive, quem não segue o Dr. Jim, eu coloquei hoje lá para o pessoal estar te seguindo. Segue o Dr. Jim, tem muito conteúdo abençoador para sua vida aí em relação à família, né? E antes, doutor, da gente falar um pouquinho sobre paternidade, queria que você explicasse para quem está ouvindo, Sim. né? O seu trabalho, o que é constelação familiar, quem nunca ouviu falar sobre isso. Sim. A constelação familiar, Eliane, parte do princípio da existência de um campo informacional, ou também chamado por Jung de inconsciente coletivo. É um arquivo que guarda a experiência de todos os nossos familiares, de todos os nossos antepassados e de toda a nossa própria história. Tudo que aconteceu, por exemplo, na nossa própria infância, está gravado lá. Então, às vezes, tem alguma coisa que a pessoa acha que não lembra, mas em um processo intuitivo, muitas vezes ajudado por um terapeuta, ele acessa. E também a gente acessa o tempo todo a memória do sistema familiar. Tipo, o que aconteceu com meu pai, o que aconteceu com a minha mãe, com meus avós, as etnias que me deram origem. Tudo o que aconteceu no passado familiar é acessível por nós e nós acessamos o tempo todo. Porém, nós acessamos tudo isso muito mais de forma inconsciente. E agora que nós estamos tendo a possibilidade de acessar isso de uma forma mais consciente através da técnica da constelação familiar. Um grupo de cientistas provou a existência desse campo informacional e, inclusive, provou a existência da informação se transmitindo de geração em geração com ratos de laboratório. Colocaram lá os ratinhos dentro de uma gaiola e eles borrifavam um odor característico, um odor de um fenol, um característico, parecido com o odor de frutas. E junto com esse odor, os cientistas davam choques nos ratos. A gaiola era submetida a uma corrente elétrica, os choques leves, mas que geravam dor. E, a partir daí, esses ratinhos, toda vez que sentiam o cheiro daquele fenol, eles tinham descarga de adrenalina, aumentava a frequência cardíaca, respiratória, eles ficavam mais agitados na gaiola, a pupila dilatava. Ou seja, eles aprenderam
e previam que, após o odor, aquele cheiro, eles levariam choques. Até aí tudo bem, o ratinho aprendeu, os animais aprendem mesmo. O interessante foi que, logo que esses ratinhos tiveram filhotes, esses filhotes foram separados dos seus pais, foram criados numa outra gaiolinha e, quando eles eram adultos, foi borrifado o mesmo odor de fenol nesses filhos, nesses filhotes. Eis que esses ratinhos ficaram agitados, frequência cardíaca aumentada, pupila dilatava. Ou seja, esses ratinhos, eles pegaram a informação da geração anterior. Ali ficou provado o que nós chamamos de trauma transgeracional. Ou seja, um sofrimento que aconteceu na geração anterior se transmitindo. E isso se transmitiu para várias gerações de ratinhos, mesmo as gerações seguintes nunca terem levado nenhum choque. Toda vez que eles sentiam esse odor, eles sabiam que havia ali um perigo, mas só que esse perigo foi feito lá pelaquela primeira geração. Então, esse campo de informação, ele é um arquivo que a gente acessa o tempo todo. E aí, muitas vezes, o nosso pai sofreu algo no passado, ou nossos avós sofreram algo no passado, e nós nos conectamos com esses sofrimentos e acabamos sentindo dor, sofrimento, tristeza, angústia, muitas vezes medo. Né? Por exemplo, ansiedade. Eu sou psiquiatra, né? E eu atendo muitas pessoas com ansiedade, pânico. E a pessoa fala assim, não, doutor, não tem nada de motivo para eu sentir tanto medo, mas esse medo vem de dentro, eu não sei de onde vem. Então, muitas vezes, vem desses traumas que não são lembrados conscientemente, mas que nós acessamos nesse campo informacional. E aí, um terapeuta chamado Bert Hellinger, trabalhando com psicodrama e uma outra técnica chamada esculturas familiares, percebeu que as pessoas, representando outras pessoas, sentia o que essas outras pessoas sentiam. E aí começou a desenvolver o trabalho da constelação familiar, que faz o seguinte, acessa esse campo informacional da família e, através desse acesso, os traumas são descobertos. Então, uma pessoa, por exemplo, que venha com uma queixa de sofrimento de ausência ou falta de prosperidade. Não, doutor, eu tento, eu trabalho muito, eu me esforço, quando eu ganho eu perco dinheiro, ou então é muito difícil para ganhar, ou seja, um monte de dificuldade. E aí a gente abre uma constelação e ele mostra, por exemplo, que o pai passou escassez, pobreza, fome na infância. Esse pai talvez nem tenha contado para esse filho sobre isso. Mas esse filho acessa a história do pai e traz para si aquela sensação de escassez. E infidelidade ao pai escolhe inconscientemente viver escassez. E aí ele toma decisões erradas, ele faz negócios errados, entra num emprego que não vai pagar bem. Ele faz tudo para não ter dinheiro, para viver escassez. É infidelidade à escassez que o pai viveu. E quando isso é descoberto, lógico, o cliente não sabia disso. Mas quando isso é descoberto, esse cliente tem a oportunidade de ressignificar. E quando ele agradece e aceita que o pai tenha realmente passado por isso, ele se livra da necessidade de ter que repetir aquele sofrimento. Os sentimentos que nos entrelaçam aos sofrimentos dos nossos antepassados são raiva, tristeza, dó ou vergonha. Toda vez que a gente vê algum sofrimento do passado e sente uma dessas coisas, a gente está se amarrando àquilo. Então, eu já vi acontecer no consultório mesmo, uma paciente que a mãe tinha um tipo específico de câncer e a mãe morreu e pouco tempo depois ela desenvolveu o câncer. E o que eu achei mais interessante é que quando ela chegou, falou, doutor, eu tô com o mesmo câncer que a minha mãe teve. E abriu um sorriso. Ali eu pude perceber que, na verdade, ela criou para si aquele câncer só para honrar a mãe, só para se sentir pertinho da mãe, só para viver também em fidelidade esse sofrimento. É como se a essência, a consciência profunda dela dissesse, mamãe, eu não vou te deixar sozinha nesse sofrimento, eu vou sofrer disso também. Entende? Então, de uma forma bem resumida, a constelação familiar se atém dentro desse panorama aí. É interessante, lá na imersão, eu não conhecia, né? Você fez acho que chama esse nome, autoconstelação assistida. Sim, sim. E Poderemos até fazer uma hoje aqui com todos vocês.
E eu participei naquele momento ali, foi muito marcante para mim, porque, como você falou, são situações que a gente acessa essas informações de maneira inconsciente, né? Inconsciente, a E gente não é sabe. inconsciente. E eu tinha atitudes que me sabotavam, algumas coisas na minha vida, que naquele momento ali eu pude identificar, depois que eu passei por aquele processo ali, aquela terapia, algumas áreas da minha vida foram destravadas literalmente. Assim, então assim, é muito impressionante o poder que a nossa mente, né, ela exerce sobre a nossa vida e a gente não percebe isso. E a terapia, né, doutor, ajuda nesse processo. Ajuda muito, ajuda muito. Porque enquanto a gente está sofrendo e a gente não sabe por quê, fica difícil tomar uma atitude, uma decisão. Mas na hora que a informação aparece, a gente tem a oportunidade de decidir parar de sofrer, né? Essa perspectiva nossa, Eliane, considera também que tudo que a gente vive saiu da nossa própria mente. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nessa imagem e semelhança, nós somos capazes de criar também. Então, a partir da providência divina, a gente cria. A gente cria crianças, a gente cria objetos, a gente cria casas, a gente cria ideais, a gente tem uma capacidade criadora. E tudo em nossa vida, em nosso destino, em nosso redor, o tipo de marido que arruma, o tipo de filho, tudo a gente cria com a nossa própria mente. E o problema é que, quando nós estamos identificados com esse tipo de sofrimento do passado, nós acabamos criando na nossa mente um destino semelhante de sofrimento. É aí que a gente cria sofrimento para a gente mesmo. Mas na hora que a pessoa toma consciência e decide parar de sofrer, aquilo se desfaz. É impressionante. É libertador, é transformador. Quem quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, vai lá, segue o Dr. Jim. Toda semana, todo dia, ele põe conteúdo lá para você estar entendendo melhor um pouquinho sobre constelação familiar. E a gente vai falar um pouquinho sobre paternidade hoje, né? É um assunto muito importante sobre o impacto que a figura paterna ela exerce no nosso desenvolvimento, que ela gera, né, no nosso desenvolvimento emocional. E eu queria que o senhor começasse a falar, ou você, né? Começasse a falar um pouquinho para a gente aqui, qual o papel da figura paterna na formação de identidade de um filho? Sim, excelente pergunta. É o seguinte, nós nos conectamos com essa história da nossa família e bem histórias até muito mais antigas. Então, nós nos conectamos com o conjunto de homens que formou a minha família. Então, meu pai, meus avós, né, bisavós, tataravós e todas as gerações de homens, né? E os homens têm algumas características em comum na sua vida, que são a característica de liderança, de enfrentamento. Dentro das histórias, por exemplo, uma família está num perigo qualquer. Quem que vai defender? É o homem. Então, a imagem masculina está relacionada com a coragem, com o enfrentamento, a liderança, a tomada de decisões difíceis. Né? Uma família, um povoado, uma tribo, por exemplo, está andando numa direção, quem decide o caminho que vai, geralmente, é o homem. Né? Então, quando nós nos vinculamos positivamente ao masculino, ao homem, nós temos uma capacidade maior de ter segurança, de ter capacidade de tomar decisões difíceis. Nós nos sentimos mais capazes de liderar. Então, isso é de uma forma totalmente inconsciente. E aí mesmo uma mulher pode, se vinculando bem ao homem, ela vai se sentir mais segura, se vinculando bem à imagem do seu próprio pai. E pelo contrário, por um outro lado, quando a pessoa rejeita o pai através do julgamento, das críticas, das condenações, a pessoa perde a capacidade de se sentir seguro. E essa segurança é muito expressada também na capacidade do trabalho, da pessoa servir ao mundo, servir à vida das pessoas através do sucesso profissional, também está relacionado ao nosso bom vínculo com o pai, com o masculino. Por quê? Porque na história da humanidade, arcaicamente, o masculino, o homem, que geralmente foi à caça, foi à coleta,
foi às plantações, vai à cidade fazer compra ou trocar os produtos. Então, o masculino esteve relacionado com esse enfrentar o mundo lá fora através do trabalho. E muitas vezes, na rejeição ao pai, ao masculino, a pessoa se decreta um fracasso também profissional. Vira um adulto inseguro, né? A gente Sim, vê muito isso, é muito interessante esse assunto, e quando não há isso, né, doutor, essas habilidades, né, ficam comprometidas, né, de isso. força, de coragem, de segurança. E faz todo sentido, porque eu tenho dois meninos, né, e assim, a gente vê isso desde pequeno. Quando o assunto é cuidado, quando se machuca, eles correm para a mãe, né, o dodói, e a mãe Uhum, beija, aquele processo todo de carinho, de afeto. Mas sim, questão de segurança, né, de medo, sempre corre para o pai. E sim. hoje a gente se depara assim, muitos adultos inseguros Uhum, e por conta disso, por falta de uma paternidade, né? E a gente percebe pessoas muito desequilibradas emocionalmente, que não têm coragem, estão sempre com medo, estão sempre com ansiedade. Então, assim, eu achei esse assunto muito importante porque realmente a paternidade é algo incrível. É tão incrível que a Bíblia, né, o próprio Deus, destaca isso em muitos textos. Na verdade, a história de Israel, né, da nação de Israel, é baseada em cima dos patriarcas. E a gente sim, vê assim, a Bíblia é um Deus geracional, que vem de geração em geração, né, se preocupando com a família. Então, assim, eu acho muito relevante, muito importante a figura paterna dentro da nossa casa, da nossa família. E a gente entender isso é muito transformador na nossa vida, né? sim. E muitas vezes, sem noção disso, a gente entra num processo de julgamento ao pai, né? Até porque existe uma grande parcela de pessoas que não tiveram a presença paterna na sua própria criação. Muitos pais foram separados e muitos pais, né, pais, o homem na relação, não ficaram muito próximos dos seus filhos, seguiram a sua vida, abandonaram mesmo. Porém, o que nós estamos colocando aqui é que não estamos falando que a atitude do pai que abandonou é certa ou errada. Nós só estamos falando que o filho que condena o pai por isso, geralmente vai abandonar o seu próprio filho. Ou, nessa sensação de ser abandonado, vai sofrer de insegurança, vai sofrer de fracasso profissional, ou nesse sentimento, nessa certeza, eu sou abandonado. É como a fé. A fé não tem poder? A fé é aquilo que Sim. a pessoa acredita com muita força, eu sei que isso é verdade. E a pessoa acredita com muita força o quê? Eu sou abandonado. Aí a pessoa entra num relacionamento e realmente é abandonado. Entra num círculo de amizade e é abandonado novamente. As pessoas viram as costas. No trabalho é abandonado de novo. A pessoa cria aquele caminho de abandono. Por quê? Porque tem aquela certeza. Eu sou uma pessoa abandonada. Uma Isso. certeza ainda lá da criança, que mora no adulto e acaba sabotando a vida desse adulto. Isso é tão sério, faz tão sentido. Uma vez eu estava ministrando sobre cura de emoções e eu falei sobre essa questão de paternidade. E quando acabou, uma mulher me procurou e falou que quando ela era criança, quando ela tinha por volta de 4 a 5 anos de idade, ela já tem acho que uns quase 60, 50 e poucos anos. E ela falou, quando ela tinha uns 4 a 5 anos de idade, quando ela chorava, o pai ficava muito irritado, o pai colocava ela pro lado de fora de casa, no escuro, trancava ela no escuro, fechava a porta e falava assim, você vai ficar aí porque você desobedeceu, você fez algo errado. E ela falou que passaram-se os anos, e ela falou que no meio de uma oração um dia, ela orando, ela falou assim para Deus, Senhor, não me lances fora da tua presença. Aí ela falou que algumas vezes ela orou, não percebeu. Depois daquela ministração que a gente tinha feito, a ficha dela caiu. Ela falou que algo aconteceu na mente dela que ela compreendeu que ela estava transferindo para Deus o sentimento de abandono com o pai. Ela estava achando, olha, se eu fizer algo de errado, Deus vai fazer a mesma coisa que meu pai fez. Vai me colocar, né? Vai me lançar fora. Então, assim, é tão forte isso, é tão profundo. É ao mesmo tempo assustador, né? Que aquilo que você presencia ou vivencia com o pai, terreno, biológico, algumas pessoas transferem para Deus. Outras falam, não consigo nem chamar Deus de pai. Então é algo muito forte. É muito forte mesmo. Ou, por um outro lado, muitas vezes tentam substituir os próprios pais pela figura divina. E aí entram num processo de fanatismo
que, na Sim. verdade, só esconde a carência que ele tem dos próprios pais. E aí fica uma pessoa muito religiosa, mas que tem a vida muito sabotada, com muito sofrimento. E os nossos pais foram enviados por Deus para nos dar vida. Então, Sim. eles merecem o valor deles. Amar a Deus não exclui honrar pai e mãe, não é verdade? Até um mandamento honrar pai e mãe, né? A Bíblia fala É, sobre isso, para que a gente tenha assim, vida longa na terra e tudo nos vá bem. Então, Deus é um Deus de honra e Ele estabeleceu o pai sobre a gente como autoridade. A gente tem que honrar independente, eu sempre falo isso. Outro dia eu estava gravando um vídeo para o YouTube e estava falando sobre honra aos pais. Independente se o pai foi bom ou ruim, existe o princípio de honra e nós temos que honrar, né? Eu queria que você falasse sim. também qual a consequência na vida de um filho, você falou um pouquinho, né? Mas de um filho que não aceita o pai que teve ou rejeita o pai que teve. Sim. Essa pessoa ela vai ter geralmente uma insegurança muito grande. Primeiramente, isso de cara já ele se já rejeita o campo da informação do masculino. Então, como existe esse arquivo de informações das experiências dos homens, então ele rejeita o masculino, então ele rejeita a coragem, o enfrentamento, a liderança, e isso vai trazer as consequências de insegurança e dificuldade profissional. Mas, dependendo de por que ele rejeita o pai, essa informação desse campo específico da rejeição vai sabotar na própria vida. Por exemplo, a pessoa rejeita. Então, isso inclusive é um contexto muito comum que eu atendo com muita frequência. A mulher rejeita o pai porque o pai traiu a mãe. O pai cometeu adultério com a mãe e essa filha tem muita raiva desse pai por conta disso. E essa filha se sente insegura, entra num relacionamento e no relacionamento que ela é traída. Aí ela sai desse relacionamento, entra num outro e é atraída novamente, sai desse relacionamento, entra num outro e é atraída novamente. Então, e aí ela não sabe por que que isso acontece. Por quê? Na busca do pai, né, na ausência do pai, o marido vem meio que substituir o pai, tendo o mesmo tipo de comportamento. Então ela escolhe a dedo o homem que vai ter o mesmo jeitinho do pai na traição. Por um outro lado, quando a pessoa percebe isso, e essa mulher aceita o pai como foi, concorda que ele tenha traído a mãe, agradece, papai, ó, o senhor traiu uma mãe, mas eu sou seu filho, eu ganhei a vida, eu não vou te julgar por causa disso. O celular deu uma voada aqui. E, e aí, a postura que tem que ser trabalhada é essa. Olha, não sou eu que vou te julgar, papai. E muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, ah, não sei se eu vou perdoar o meu pai. Como se fosse fazer um favor para o pai. Não está fazendo favor para o pai, não. Você está fazendo favor para você mesmo. Liberando a sua própria vida para não ter sofrimento. Mas, muitas vezes a pessoa se pega na razão, sabe? Eu tenho razão de reclamar. Eu preciso continuar reclamando. E com essa razão, ela continua no sofrimento. Quando a pessoa, na humildade, olha, eu não tenho razão de reclamar do meu pai porque ele me deu a vida. Então eu agradeço a vida com tudo que veio, do jeitinho que veio. E de repente, sem razão, essa pessoa caminha para uma vida mais abundante em todos os aspectos. Um outro exemplo, muito comum também. Julga o pai porque o pai não foi carinhoso, não foi presente. E aí a própria pessoa fala assim, doutor, isso aconteceu, eu tenho esse julgamento, mas o que acontece? Eu não sei o que acontece, mas eu não consigo abraçar o meu filho. Eu não consigo dar carinho ao meu filho. Ele me vem, eu fico nervoso assim, não consigo. Por quê? Porque tem uma fidelidade ao pai que aquele julgamento se repete na própria vida da pessoa, né? Então, dependendo de onde, um outro exemplo, julga o pai como um fracassado. Ah, meu pai foi um fracassado profissional, não conseguiu ganhar dinheiro, não teve reconhecimento. E aí essa pessoa determina um futuro de fracasso também para si mesma, em fidelidade a esse pai. Todo julgamento que é feito aos pais retorna como autocondenação. Isso é
muito forte. A Bíblia fala que é a lei da semeadura, que você planta, você colhe, né? Volta para você, né? Você atrai, você fala muito isso, né? A gente atrai Sim, o julgamento que a gente fala. Na verdade, no nosso contexto cristão, a gente fala que é maldição hereditária. O sim, familiar, a gente vê padrões, né, repetidos, de o pai que era alcoólatra, o filho alcoólatra, divórcios na família, né? Os pais divorciaram, o filho divorcia. E continua, né, a gente vê assim um sistema familiar de continuação, um padrão seguido, repetido, por conta disso, né, doutor? sim. E existe a solução, né? E essa solução, ela nunca vai acontecer se a própria pessoa não estiver realmente cansado de sofrer. Porque nós temos uma criança interior que ela é birrenta, ela é arrogante, sabe? Ela quer achar que ela que sabe como que o pai tinha que ter sido, o que o pai tinha que ter feito, meu pai não podia ter feito isso. E esse caminho da libertação dessa maldição hereditária, ele é o caminho da gratidão, é o caminho de abrir mão do julgamento, da condenação, né? Alguém até perguntou aqui, doutor, como faço para não pagar isso? E nesse processo foi que eu me deparei com a necessidade de técnica para isso, né? Então, a constelação familiar, ela sempre tem dois momentos. Um momento onde você descobre qual é a dinâmica causa daquele sofrimento, ok? Nesse exemplo que eu falei, eu estou tendo um fracasso na minha profissão porque eu julgo meu pai um fracassado. Ok, descobrimos qual é a dinâmica de repetição, de maldição, entre aspas. E tem um segundo momento, onde a técnica propõe, olha, para você se ver livre desse destino de fracasso profissional, você vai ter que olhar para o seu pai e parar de condená-lo por isso. Você vai ter que, como filho, dizer, papai, o senhor foi bom o suficiente como profissional, bom o suficiente para me dar a vida, bom o suficiente até para me sustentar e me dar comida a infância inteira, que a maioria foi criado pelos pais, né? E esse movimento que nós chamamos de integração sistêmica, que é que acreditar que o pai foi bom do jeito que foi, esse é o mais difícil. Então eu comecei a perceber pessoas que chegavam e falavam, doutor, eu já sei que meu problema é com meu pai, ou eu já sei que o meu problema é com a minha mãe, eu não aceito isso nela, eu não aceito isso nele, mas eu não consigo mudar. Ou seja, a integração sistêmica, ela é um pouquinho mais difícil e exige técnica. E foi com isso que eu vim trabalhando um processo de autoconstelação, ou seja, a constelação na sua forma auto-aplicável. E quando veio a questão da pandemia, se tornou mais necessário ainda, porque os grupos terapêuticos de constelação não podem mais acontecer. E, inclusive, a gente vai estar realizando agora, a partir de segunda-feira, uma semana inteirinha, do dia 13 ao dia 20 de julho, o desafio da autoconstelação, que é uma sequência de conteúdos e práticas que a gente vai fazer de autoconstelação, que eu elaborei com muito carinho. Convido todos que estão presentes aqui, que queiram conhecer. É um evento 100% online, 100% gratuito. Para se inscrever, depois da live, vai lá no meu perfil, clica no link que tem lá, você se inscreve Começa através semana que desse vem, link né? para participar. Começa na próxima Começa semana que semana. vem. Eu Isso, na percebo segunda. assim, eu percebo, doutor, que muitas pessoas reconhecem, assim, até se deparam, mas elas ficam apegadas a esse sentimento de vítima. Muito vitimização. Eu tive uma Sim, infância difícil, eu tive uma infância ruim, eu fui abandonada, por isso eu sou assim. Então, não querem mudar, estão sempre apegadas a isso. A gente lida com muitas pessoas esses dias, mas eu estava conversando com uma mulher sobre isso. Meu pai foi ruim, meu pai me abandonou. Eu falei, olha, você tem que decidir ser feliz, ressignificar a tua história e continuar independente disso, ou você vai ficar parada no tempo, presa à história, essa história. Tantas pessoas tiveram uma infância ruim também e são pessoas que superaram. Então, assim, a gente percebe esse sentimento de vitimização também, né, doutor? muito, muito. E o que acontece? Existe um campo de informação que diz que na história, vítima sempre espera um salvador e sempre tem um algoz. Vítima não prospera,
vítima não tem sucesso, não tem realização, vítima não tem respeito das pessoas, vítima é sempre a vítima. Então, quem tem essa certeza, eu sou vítima, geralmente encontra algoz para todo lado. Às vezes, uma pessoa que é até afável com a maioria das pessoas, na frente daquela pessoa que se vitimiza, ela fica mais rude, fica mais menos afável, digamos assim, justamente porque essa pessoa que se coloca como vítima, acredita que é vítima, até influencia os outros em comportar-se como algoz. E o mais interessante é que a vítima, muitas vezes, ela cicla numa hora está no papel de vítima, reclamando, coitadinha de mim, num outro momento está no papel de algoz, onde fala assim, olha, quem me agrediu foi isso, eu sofro por causa disso, então eu vou agredir também. Aí ela agride. E aí depois passa para um terceiro papel de salvador. Ah, eu que vou salvar minha família, eu que vou salvar meu irmão, eu que vou salvar meu marido, minha esposa. Começa, eu que vou salvar meu pai. Então, ciclando entre momentos de vítima, de algoz e de salvador, a pessoa perde a vida inteira, né, no fracasso. A gente está falando sobre julgamento, não aceitar o pai que teve, e a gente percebe assim, a gente trabalha com casais, com jovens, eu com mulheres, eu percebo assim, muita carência, uma dificuldade, até com questão paterna, de filhos do divórcio. Porque os pais se divorciam, aí a mãe, para se vingar do ex-marido, do ex-esposo, usa a criança e fala mal do pai, desconstrói a imagem do pai na mente daquela criança. E fica um dano que vai para o resto da vida. Aquela criança, né, vai levar, às vezes leva até para o casamento, né, doutor? Essa não aceitação do pai, porque pega essa traição, ou o casamento, a relação que não deu certo dos pais, e leva para si. Sim. E, por incrível que pareça, essa alienação parental, né, essa exclusão do pai, esse julgamento do pai, acontece até em situações onde os pais não são separados. Então, o Bert Hellinger, criador da técnica, né, criador de toda essa filosofia de entendimento das relações humanas, a constelação, na verdade, ela descreve as leis das relações humanas, assim como tem lei da física, lei da matemática, lei da química, os mecanismos que geram o comportamento humano. E o Bert Hellinger fala que a mãe é a mãe que apresenta o pai ao filho. Não só pelo que ela fala, mas pelo que ela acha e pensa e julga do pai desse filho. Então, mães, às vezes, até que estão com o marido em casa, que tem muita raiva do pai. Esse filho, infidelidade à mãe, muitas vezes não se permite amar e agradecer esse pai. Então, realmente, a mãe tem uma responsabilidade muito grande na formação da imagem do pai na cabeça dessa criança. Porque esse homem pode ter sido péssimo como marido, mas como pai, essa mãe tem que considerar, olha, o seu pai é um bom pai. Ah, ele me separou e me abandonou, mas ele é um bom pai. Ele é o seu pai. Você tem que valorizá-lo. Isso não é para quebrar o galho do pai, é para proteger esse filho dessa alienação. Porque nós somos metade nosso pai e metade nossa mãe. Se o meu pai não presta, metade de mim não presta. Se a mãe briga com o pai e fala, olha, seu pai fez isso comigo, seu pai fez aquilo comigo, coitada de mim. Essa criança se revolta contra o pai, fica querendo proteger a mãe. Só que isso não dura muito. Chega um momento que essa criança, principalmente quando chega na adolescência, ela percebe que, como ela não é permitida amar ao pai, ela também não se permite amar a mãe. E aí essa criança começa a dar trabalho para a mãe. Começa a agredir, começa a ser opositora, começa a usar droga, começa a reprovar na escola, não querer estudar. Começa a dar trabalho para a mãe justamente para infernizar a mãe, porque não se permite tomar a mãe também. Nossa, é muito forte, né? A questão da paternidade. A gente sempre fala no curso Mulheres Fazendo a Diferença sobre isso, sobre a mulher, sobre a mãe, não desmerecer, ou não desvalorizar, ou não desconstruir a imagem paterna na vida do filho, né? Porque é algo que ele vai levar para o resto da vida. Eu queria que você falasse também, no caso, quando
o pai faleceu, né? A criança é pequena, o pai faleceu, ou a criança nunca conheceu o pai. Alguém pode substituir? Outro dia eu escutei uma mulher falando, eu não tive pai. O meu pai foi meu avô. A outra falou assim, o meu pai foi minha mãe foi meu pai e minha mãe. Alguém, doutor, pode substituir essa figura paterna, seja avô, um tio, um padrasto, na vida de uma criança? Nossa, esse assunto é gravíssimo, é muito forte essa questão dessa tentativa de substituir. E às vezes tem mãe que fala assim, não, eu que fui pai e mãe ao mesmo tempo, como se pudesse, né? Como se tivesse jeito. Mas absolutamente não. Ninguém consegue substituir o pai e a mãe na consciência de uma pessoa, de uma criança. Mesmo filhos adotivos que não conheceram seus pais, os pais adotivos não são os pais biológicos. Não substituiriam os pais biológicos. E a razão maior do conflito, pelo menos na minha prática, na prática terapêutica em geral, a razão maior de crianças opositoras, agressivas que são adotadas, é justamente essa postura que os pais adotivos se colocam. Olha, meu filho, os seus pais biológicos, né, te abandonaram. Eles foram usar droga. Eles estão em situação de rua. Eles são ruins para você, eles são horríveis. Eu que sou bom para você. Ame a mim. E não ame os seus pais biológicos. Por um tempo, a criança escuta aquilo e começa a desenvolver uma revolta contra os seus próprios pais. Mas essa revolta contra os próprios pais não dura muito, por quê? Porque a consciência da criança, inconscientemente, sabe que ele só está na vida por conta dos pais. E quando ele se revolta contra os pais, a criança se revolta contra si mesmo. E aí começa a se revoltar contra os pais adotivos. Né? E pode reparar, a gente pode ter o julgamento que for do nosso pai e da nossa mãe. Mas se uma outra pessoa de fora começa a falar mal do nosso pai e da nossa mãe, a gente fica grilado, a gente não aceita. Então é exatamente isso que acontece. Ninguém substitui pai nem mãe. Pai e mãe são biológicos, os que são biológicos. Mesmo que não tenham cuidado, esses são pais e mães. Os adotivos são cuidadores. São pessoas que cuidam. São pessoas que, por uma força do destino, estão ali ajudando aquela criança a progredir pela criança. E ainda tem até um parênteses para abrir nessa questão que muitas vezes os pais adotivos vão adotar uma criança por uma carência própria, para suprir as suas próprias carências. Ixi, aí vira uma bagunça o negócio, porque a criança se sente muito pesada de ter que carregar afetivamente os pais adotivos e ainda não poder tomar os pais biológicos. É bem complexo. A gente vê assim, alguns casos de o pai abandonou, foi embora ou faleceu, e a mãe, para tentar, na ideia, né, dela, na mente, para tentar poupar a criança de uma dor, ela tira qualquer lembrança do pai, foto, não fala do pai, e aí vai contra a lei do pertencimento, né? Parece que aquele homem, que aquele pai nunca pertenceu àquela família. Isso é muito prejudicial também, né, doutor Jim? Muito prejudicial. Porque a criança, ela sente que falta uma parte dela. E depois fica um adulto que falta uma parte. E aí desenvolve todos os problemas da carência do pai. Que é a insegurança, que é a dificuldade profissional, não consegue sair de casa, fica sendo sustentada pela mãe a vida inteira. E muitas vezes, essa mãe exclui o pai. E quando é um menino, ela ainda fala assim, você que é o hominho da casa. E aí essa mãe muitas vezes não arruma um outro relacionamento e coloca essa criança no papel de homem da casa, né? Substituindo o lugar do homem dela. E aí essa criança, ela se sente casado com a mãe. Muito na esfera da mãe. Não estou falando que existe questões de sexualidade, mas é uma questão de posicionamento dentro do lar, dentro da família. E aí essa criança que foi colocado no lugar do pai, ele se sente responsável pela mãe, não consegue sair de casa para trabalhar, não consegue sair de casa para ter relacionamento. E a gente chama isso na terapia dos filhinhos da mamãe.
Porque ele é casado com a mãe, então não consegue casar, né? Assim, sempre tem que estar cuidando da mãe no relacionamento. Ele não consegue ir para um outro relacionamento, né? Um relacionamento com uma mulher não consegue. E as grandes queixas das mulheres, né? Ah, fulano tá comigo, mas não quer casar, não quer coisa séria, não quer compromisso. Quase sempre são homens que estão muito vinculados à mãe e não conseguem deixar a mãe para constituir uma nova família. Nossa, né? Criam homens inseguros e imaturos. A gente vê assim uma geração de homens inseguros e imaturos que não estão preparados para o casamento por conta disso. O filhinho da mamãe, né? Faz todo o sentido. Doutor Jim, queria que você falasse também o que desencadeia na vida de uma pessoa quando ela não tem essa paternidade bem resolvida, quando ela se torna pai. A gente está falando como um filho, né? Quando ela se torna pai ou quando ela se torna mãe, que ela não teve uma paternidade bem resolvida. Sim, vai imitar exatamente o comportamento do pai ou da mãe que está sendo excluída. Quando a gente fala aqui que o que a gente rejeita, julga e condena, a gente atrai onde? No nosso próprio comportamento, ou na característica do cônjuge, ou nas características dos filhos. Então, tive um pai alcoólatra. Muitas vezes a pessoa não desenvolve o alcoolismo, pelo contrário, ela rejeita demais o alcoolismo, mas ela casa com um alcoólatra. Ou o filho desenvolve o alcoolismo para voltar a fazer pertencer a memória do avô, que foi julgado, né? Ou seja, o pai do pai. Né? Então, nesse contexto, o pai vai ter dificuldade de criar esse filho porque ele vai ter as mesmas características do próprio pai. Repete padrão, né? Repete o padrão. Repete o padrão. A gente vê também pais superprotetores, né, doutor Jim? Que eu acho que é o outro lado. Eles não receberam isso dos seus pais, não tiveram um pai presente, ou por abandono, ou por divórcio. E aí eles vão para outro caminho. Olha, o que eu não recebi, eu vou dar tudo em excesso para o filho. E aí superprotege o filho. A gente vê crianças, né, que crescem, se tornam adolescentes, homens e mulheres que não consegue ter autonomia, não tem poder de decisão para nada. Tá sempre, tudo depende do pai e da mãe. Às vezes, homens casados, eu lido com isso, com problemas às vezes de casamento, que tudo o homem é casado, ele tem que perguntar para a mãe, perguntar para o pai se ele pode, por causa dessa superproteção. Sim. O que acontece? Como essa pessoa, ela se julga uma criança abandonada e reprimida, e ela tem dó dela mesma como criança, quando o filho nasce, ela projeta nesse filho a criança que ela foi, ou que ela julga que foi, uma coitadinha. E aí, coitadinho é incapaz. Então, eu vou dar ao meu filho o que meu pai não me deu. Eu vou criar o meu filho melhor do que o meu pai me criou. Eu não vou fazer meu filho trabalhar com 14 anos igual meu pai me fez. Eu vou dar tudo pro meu filho. E aí fica essa superproteção. E aí esses pais chegam no consultório. Doutor, meu filho está usando droga. Meu filho já está com 35 anos. Ele não para em emprego, não para em trabalho. E aquela coisa, né? Dos filhos que não saem de casa do pai, não tem capacidade de construir uma nova família ou de construir profissão, patrimônio, etc. E essas mesmas pessoas que vêm reclamando assim do filho, vêm reclamando do pai. Oh, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, meu pai me pôs para trabalhar muito cedo, meu pai era muito rude. E aí eu faço uma pergunta. Quem foi melhor pai? Como é a sua vida hoje? Aí a pessoa fala assim, não, eu tenho empresa, né, eu cuido da minha família, eu frequento a igreja, eu sou saudável, ou eu trabalho num concurso público, né? Ou seja, ele mesmo teve uma boa realização. Aí eu pergunto, quem foi o melhor pai? Quem construiu o filho que deu mais certo? O seu pai ou você? Aí a pessoa regala os olhos. Por quê? Porque foi o pai dele. O pai dele, por mais que ele esteja reclamando,
por mais pela... Porque um pai é diferente da mãe, né? No sentido de que o pai, ele ensina a coragem, muitas vezes, numa ausência ativa. Ele tira o corpo fora e fala, se vira. Verdade. E aí o filho, muitas vezes, não entende a mensagem. Qual que é a mensagem que esse pai está dando? Eu acredito que você é capaz. E isso fez esse exemplo aqui que eu estou falando capaz. Esse pai que está reclamando que o filho não sai de casa, que o filho está dependente químico, que o filho é isso e aquilo e dá muito trabalho. Esse pai deu certo, né? Através do que o pai dele fez. O pai dele pôs ele para trabalhar cedo, muitas vezes, não foi carinhoso, não foi, né? Às vezes deixou se virar, mas foi assim que aprendeu e que se tornou uma pessoa de bem. Então, o pai muitas vezes tem essa função mesmo da ausência ativa. Ele não vai ficar pagiando muito, não. Ele acredita, é diferente, né? E aí o filho, que é muito atrelado à mãe, está mais ao cuidado materno, que é um cuidado para bebê, é um cuidado para criança mesmo. Então, olha a diferença. Uma criança subindo numa árvore, a mãe como é que fica, né? Menino, não sobe aí, você vai cair. Fica lá embaixo assim, tentando parar o menino. E o pai como é que fala? Pode subir que eu tô olhando. No chão não passa. Ou seja, são formas diferentes de educar que não estou falando que nenhuma está certa ou nem está errada, mas que a criança precisa das duas. A criança precisa do seu momento do afeto, mas chega um momento que a criança se distancia um pouquinho da mãe e tem que ir para a esfera de influência do pai, para aprender a enfrentar as coisas. É o pai que vai ter uma capacidade maior do que a mãe de ensinar o enfrentamento. Por quê? Porque isso é próprio do masculino. E na ausência dessa posição, né, do paterno, muitas vezes a criança fica com isso faltando, né, enquanto adulto, né? A gente está quase terminando o nosso tempo, passa muito rápido. Eu quero Passa fazer uma rápido, última aquela pergunta. é tão bom, né? Pois é. Eu queria fazer uma última pergunta. Várias pessoas perguntaram aqui, nós deixamos para o final, né? Qual o caminho para a gente poder superar essa paternidade mal resolvida? Pessoas que tiveram, às vezes, um pai ruim, que foi agressor, que abandonou, não foi positivo a criação e que gerou tantas coisas. Como superar esses traumas, essas marcas? Sim. É o seguinte. No final das contas, é uma questão de motivação mesmo. Entende? E a gente se motiva a mudar uma birra, né? Eu dei o exemplo da mulher que julga o seu pai por ter traído a sua mãe. E aí ela entra no relacionamento e é traída também, né? Julga o pai por ter agredido a mãe. Entra no relacionamento e é agredida também. O que vai motivar ela a parar de julgar o pai é ela olhar para o sofrimento que ela tem. Esse sofrimento que ela tem da mãe, né, no próprio relacionamento, quando ela cansa de sofrer, ela fala, não, eu cansei de sofrer em relacionamento. O que precisa fazer? Aí a gente fala, ó, aceita o seu pai como é. Aí a pessoa faz isso, entende? Para não sofrer mais. Se for para ser bonzinho com o pai, a maioria não vai fazer. Porque ter razão, às vezes, é mais importante. E foi a vida inteira de reclamação. Mudar de uma hora para outra, só porque um terapeuta falou, ninguém faz isso. As pessoas mudam para parar de sofrer, né? E até eu queria abrir um outro parênteses interessante, que é o seguinte, eu vi até algumas pessoas perguntando, mas meu pai não quer se aproximar de mim, ou minha mãe é muito difícil, ela sempre me maltrata. Então, honrar o pai não é necessariamente conviver, nem muito menos obedecer. Honrar pai e mãe é agradecer, concordar que eles sejam exatamente do jeito que eles são. Isso é honrar. Não precisa conviver, não precisa obedecer, não precisa estar perto o tempo todo. Até porque pais são seres humanos são falíveis. Eu fiz um vídeo esses dias sobre mães narcisistas, psicopatas mesmo. São mães que subjugam os filhos de uma forma muito cruel. E é da característica daquela mãe. Esse filho não vai precisar a vida inteira sofrer ali.
O filho cresceu, falou: mamãe, muito obrigado porque a senhora já fez por mim, mas eu vou para a vida. Eu só tenho que te agradecer, eu aceito que a senhora seja assim, né? Por favor, me abençoe para que eu possa ser feliz no mundo lá fora. E segue a vida, não precisa ficar agarrado, grudado em pai e mãe. Muitas vezes as pessoas chamam de amor e de ficar grudado demais, de que passa todo dia na casa da mãe, vai, fica aquela saudade, aquela coisa, querendo estar o tempo todo perto. É carência. É carência. É porque julga que o pai ou a mãe não deu o suficiente. Então fica sempre buscando, buscando, buscando. O filho que tomou os pais no seu coração do jeitinho que eles são, eles não são desesperados para ficar perto, obedecendo, né, ou ajudando os pais, ou querendo fazer pelos pais. Ele simplesmente reconhece que o valor de vida que os pais deram, ele vai passar para frente. Nos seus filhos, na sua obra, nos seus ideais. Aceitar, né, ser grato, porque às vezes o pai foi o que ele teve para oferecer. E às vezes a pessoa também não esquece que ela também é falho, né? A crítica, esse julgamento nos coloca, como você falou, na posição superior. E a própria Bíblia fala sobre o poder do perdão. E a gente sempre fala muito isso, né? Que o perdão é libertador. E, na verdade, a pessoa que mais vai ser beneficiada é ela mesma quando ela perdoa. E Exato. aí, esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela diz: ah, mas eu não consigo perdoar. Eu falei: você não consegue ou você não quer? Porque perdão é uma decisão. A gente tem que tomar uma posição de perdoar as falhas do pai ou da mãe e decidir, né, doutor? Decidir, perdoar, ser grato pelo que eles fizeram pela gente. E só assim a gente vai conseguir ser feliz e ressignificar a nossa história, né? Sim. Quando a nossa boca fala eu não consigo, é porque a nossa consciência profunda fala eu não quero. E aí a gente tem que sempre ir atrás. Por que eu não quero? Ah, eu não consigo sair desse sofrimento. Se pergunte, por que eu não quero sair desse sofrimento? Por que eu ainda preciso sofrer disso, né? Esse próprio Jesus falou, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? É bíblico isso. Mas aquele que me fortalece, nele está contido essas leis de necessidade de honrar, senão não estava escrito lá. Então, quando a gente se fortalece, a gente é capaz de tudo, né? Verdade. Quero agradecer, tá faltando um minutinho para a gente terminar. Muito obrigada pelo conteúdo. Estavam pedindo aqui a autoconstelação, mas não deu para fazer. Se inscreve lá, né, doutor Dinho? Se inscreve lá no Instagram do doutor Dinho, tá aí para você. Depois eu vou colocar também aqui. Mas eu quero agradecer pelo carinho, por ter nos atendido. Muito obrigado por todo o conhecimento. Tem crescido muito com o teu conteúdo. Deus abençoe sua vida, Juliana, os filhos, o seu trabalho, que continue assim, muitas pessoas sendo abençoadas através da sua vida. Muito obrigada. Amém, muito obrigado. Eu recebo com muita alegria. Muito obrigado por esse voto de confiança. E quem quiser fazer a autoconstelação conduzida, no meu perfil tem algumas publicadas. E se inscreva também no desafio da autoconstelação. Lá no meu perfil tem um link, é só clicar naquele link lá. E a gente pode até pedir para o pessoal printar essa tela, né, Eliane? É bem Isso. interessante para divulgar para mais pessoas. Deixa eu Printa a tirar tela aí, pessoal. Deixa eu tirar o comentário aqui, peraí. Deixa eu Isso, desativar mas os pode deixar, comentários. pode deixar comentário também. Estava no seu rosto. Isso. Diga um X, selfie. Isso. E aí Muito marca obrigada. a Eliane, Isso. me marca, que a gente vai repostar do nosso perfil, para a gente fazer esse conhecimento chegar em um número quanto maior de pessoas, que é realmente libertador. Né? Por isso que a gente está aqui, né, Eliane? É um conteúdo muito abençoador. Tem sido muito abençoador. Muito obrigada, doutor. Obrigada a todos que Então, tá bom. Um participaram. abraço. Um abraço. Deus Até abençoe. mais.